né? Não, e outra, a gente estava conversando ali fora, como que nós passamos 4 anos sem investimento na cultura e com pessoas ousando Como nós dizer passamos, que a como nós cultura não é necessária. como nós passamos 4 anos na companhia daquela gente horrorosa que ainda tá aí, Ainda tá aí. não acabou. Não, não Essa acabou. gente ainda tá aí, tem gente que tá solta, mas a verdade é que foram 4 anos horrorosos. Como foi possível que a gente tenha permitido chegar àquilo, sabe? Porque sob qualquer argumento, ele não, ele nunca, ele jamais. Eu sou carioca, eu sei da onde aquela gente vem. É. Eu sei o que que aquela gente sempre foi. E eu olhava em 2018 as pessoas normalizando o absurdo. E aí por isso eu voltei ao Camille, né? Porque no Brasil, durante a pandemia, já tinha acontecido a eleição dele em 18 e aquilo para mim era uma loucura, um absurdo. E durante a pandemia, com aquele processo todo, nós vivemos a praga, e aí falando da obra do Camus, né, da peste, Uhum. a obra é uma obra que conta a evolução de uma praga, mas ela é também uma metáfora sobre a ascensão autoritária da Europa nos anos 30. O Camus escreve o texto, escreve o romance, o livro em 47, em 42, de 42 a 45, talvez, publica em 47, acho que mais ou menos isso. E aí, então ele escreve a obra com Paris ocupada pelo exército alemão. Sim. Então a peça é uma peça filosófico-política a respeito do autoritarismo, né? E o paralelo com a praga. E no Brasil, durante a pandemia, nós vivemos a praga e, ao mesmo tempo, a metáfora da praga, que era aquela gente desprezível que cometeu uma sucessão de crimes inomináveis E e tratando o que o genocídio com processo normalidade. e que o processo que condenou esses golpistas é só uma parte dos crimes que eles cometeram, porque eu não esqueço dos crimes da pandemia. A gente precisa encerrar esse ciclo de responsabilização histórica dessa Uhum. gente, mas a gente não pode esquecer de ir atrás dos crimes da pandemia. Exatamente, todas aquelas E vidas, né, toda aquela gente que negligentes. orbitou em volta dele, financiando e sendo cúmplice do absurdo que acontecia no Brasil, e era evidente que era um absurdo. Era evidente, a gente viu isso acontecer debaixo dos nossos bigodes. E as pessoas normalizando aquilo. As pessoas, porque não gostavam de uma ou outra figura do cenário político, acharam que a solução do Brasil era aquela coisa desprezível, aquela coisa horrorosa, misógino, preconceituoso, ignorante, anti-educação, anti-ciência, anti-vacina, querendo fazer arminha na mão de criança, tirando máscara de criança em situação de pandemia, no meio de aglomeração. Que tipo de gente é essa? Olha aquela gente falando, era só olhar essa gente falando. Olha o histórico. Olha a capivara dessa gente. Como é que pode um povo inteiro achar que porque você não gosta de alguma coisa, a solução é aquilo? Então, assim, o Brasil assumiu um risco histórico. A gente viveu um momento perigosíssimo e foi por muito pouco. Muito Foi pouco. pouco, né? Em 22 foi por Foi muito pouco, né? pouco. Porque tchê, eu não sei o que teria sido se Às essa vezes gente se tivesse repete. seguido, porque eles, em 4 anos, a pandemia ajudou muito a segurar as intenções de morte, a pulsão de morte daquela gente. A Exato. pandemia se associou àquela gente e produziu muita morte aqui. Mas se esse cara consegue seguir, bicho. E eu acho que, historicamente, a gente precisa estar atento às circunstâncias, né? A gente teve uma conjuntura de eventos históricos que permitiram o povo brasileiro retomar o país, a democracia, de forma legítima, Claro. né? A gente viu um processo jurídico acontecendo de forma absolutamente legítima, dentro do rito do direito democrático, e essa gente agora está responsabilizada. Já era tempo do Brasil responsabilizar seus algozes, né? E eu acho que é só o início. Eu não vou esquecer do tanto de gente do tanto de morte que essa gente produziu de forma direta, direta. Esses caras não só não fizeram nada, eles colaboraram para esse tanto de morte que a gente teve no Brasil. E isso precisa ser investigado. A gente precisa ter coragem de ir atrás dessa história, sabe? Então, assim, foram 4 anos de desgosto humano, né?
de sofrimento humano mesmo, de ver aquilo tudo acontecer. E claro que a primeira coisa que é atacada é a educação, é a cultura. Não à toa eles não gostam de nós, né? A gente é arauto, a gente é sinaleiro, a gente vê antes, porque é material de trabalho nosso. Eu já contei essa história muitas vezes, do homem diante do trono, do homem sentado no trono, da precariedade, da forma como o poder corrompe. Eu já contei muitas vezes essa história. Eu vi isso acontecer aqui, diante dos nossos olhos. A gente segue vendo em Gaza. E a nossa dificuldade de se indignar com um absurdo não pode morrer, sabe? A gente precisa se indignar, a gente precisa se mobilizar, né? Normalizar o absurdo, como diz o Camus, não é uma saída. Não é uma saída. A gente não deve jamais subestimar a, a força dessa coisa tão antiga, né? Desse mal tão antigo, né? Dessa coisa perversa, né? A gente está falando de torturador, né, bicho? De gente que rasga diploma, que nega a educação, a Nega a ciência. ciência. Assim, pelo amor de Deus, né, cara? Assim, Nega o não estudo, precisa né? muito para reconhecer um Não discurso, precisa, um né? discurso estúpido, Isso né? só faz a gente entender que a gente conviveu muitos anos com pessoas que a gente não sabia quem Na era, verdade, enfim. esse movimento Potencializou, né? histérico